Fala aí pessoal, beleza? No tutorial de hoje a gente vai ver como criar essa telinha aqui, né, de cadastro do Flutter, seguindo, né, aquele layout que a gente já estava fazendo, ó, telinha nossa de login, a tela de recuperação de senha, né, e hoje a gente vai ver como fazer essa tela aqui, ó, cadastros, né, a parte do sign up, tá bom? Então eu vou aqui para lib pages e a primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente criar a nossa página, né, eu criei aqui, ó, sign up .page.dart, né? Então cria um arquivo aí e dentro dele a gente vai começar a desenvolver a nossa página, tá? Então aqui já está tudo criado, obviamente para minha demo. Eu vou apagar e vou começar com STL para criar um stateless, tá? Component, um stateless widget, né, no caso aqui. Não sei porque não chama tudo component, né? Ctrl ponto aqui para importar o material.dart. E tem aqui o nosso sign up, tá? Então a nossa página aqui, ó, agora tá todo preto, né? Não tem nada aqui nela, beleza? A gente vai começar utilizando um scaffold aqui, tá? E o scaffold, como a gente viu nos tutoriais anteriores aqui do Flutter Layouts, a gente tem dois itens nele. A gente tem o app bar, que roda lá em cima, né? Um bannerzinho no topo da página, e a gente tem o body, tá? Para esse caso aqui, eu vou deixar até a tela aqui como referência, ó, nosso screenshot, né? Para esse caso aqui, a gente não tem um app bar aqui em cima, tá? Então, eu vou utilizar somente o body desse scaffold aqui, colocando aqui um container. Nesse container aqui, então, eu vou colocar o padding como add sets .only top, left e right, né? Para dar um espaçamento aqui no nosso container, né? Obviamente, senão ele vai ficar muito grudado, tanto no topo, quanto na esquerda, quanto na direita, né? Então eu coloquei 10 na esquerda e 10 na direita. Na verdade, 10 no topo e 40 de cada lado aqui, tá? De padding. E coloquei o colors.white no fundo dele para deixar um fundo branco, né? Um negócio legal pra gente aí. Em seguida, aqui no child dele, eu vou utilizar um list view, tá? E o list view, eu vou chamar o children dele, que vai ser um widget, né? Children. E aqui a gente vai começar a codificar a nossa página, então. Se a gente olhar aqui, né, a gente tem uma imagem e a gente tem uma imagem em cima de outra imagem, né? A gente tem, na verdade, um flat button aqui. Ficou até torto esse mais aqui, né? Mas tem importância, depois a gente arruma ele, tenta arrumar ele. A gente tem uma imagem aqui em cima de outra, um flat button em cima de uma imagem, tá? Então, como primeiro filho desse item aqui, eu vou criar um container, tá? Ops. E aqui dentro desse container, eu vou colocar a largura dele de 200, a altura dele de 200, o alinhamento dele, 0 e 0.15, já vou mostrar o que esse alignment faz. E no decoration, eu coloco um box decoration. O que vai acontecer com isso, né? Se a gente olhar aqui na nossa imagem, deixa eu dar um Ctrl, um R aqui, só para ele renderizar, né? Renderizou a nossa profile picture aqui, né? Que não tem nada ainda. Aqui a gente tem um cara em cima do outro, né? Então o que eu fiz? Essa imagem aqui, ele é um container, tá? E esse container, ao invés de ter uma imagem dentro dele, no decoration dele aqui, ó, eu coloco um box decoration, tá? Para ele, com uma imagem dentro. Então essa imagem ela fica de fundo desse container, tá? E aí eu tenho aqui dentro do box decoration image, né, que é o new decoration image. A gente já tinha usado o asset image e algumas outras coisas, né? Olha, até aparece aqui, né, no box fit, né, a documentação aqui do box fit. Então ele aparece aqui, a gente trouxe aqui o decoration image, né, a imagem que a gente quer colocar, que é o asset image, tá? A gente tem image.asset, né, mas aqui a gente usa o asset image. E o fit, né, que é como que essa imagem ela vai se comportar no fundo. Então a gente tem aqui o fit height, né, que é para ele pegar a altura da página. Então, como essa imagem é uma imagem quadrada, tanto fit height quanto fit width, eles iam funcionar. Passado o box decoration, né, do nosso decoration aqui, a gente tem o child do nosso container. E aí, como child desse container, eu vou criar um outro container, tá? Que ele vai servir pra gente como a base, né, para outra imagenzinha aqui. Então eu vou colocar um height de 56 e um width de 56, né? Ser 56 de altura por 56 de largura. E o alinhamento de todo o conteúdo dele no centro. Depois aqui eu vou colocar como decoration um box decoration também. E vou usar o linear gradient, né? Que a gente já utilizou nos
nos tutoriais passados aqui, né? Para criar o fundo dos botões, né? Então ele vai criar o fundo do botão aqui. Deixa eu só colocar um item a mais aqui, né? E ele criou aqui, né, o quadradinho pra gente aqui, né, do container. Agora o que a gente precisa fazer aqui, né? Eu preciso arredondar as bordas desse cara aqui. Na verdade, eu preciso deixar ele redondo. Depois do nosso gradiente aqui, né? Na verdade, depois do linear gradiente aqui, né? O linear gradiente está fechando aqui embaixo. A gente vai colocar uma borda, né? Então eu coloquei border pontual de 4 pixels. Então se a gente notar aqui, essa bordinha, ele tem uma borda, né, de 4 pixels branca aqui. Não sei se vai dar para ver no vídeo, tá? Nessa cor, né, na cor branca aqui, ou colors.white, tanto faz, né? Border radius pontual, né, um raio da borda de todos, circular de 56. Então usei 56 aqui e usei 56 na borda, né, o que vai tornar esse botão aqui redondo, né? Então olha que bacaninha que ficou ali o botão. Saindo do nosso box decoration aqui, a gente tem o child desse container, né? E o child desse container, eu vou fazer o seguinte, deixa eu fechar mais um aqui, tá? Eu vou colocar um sizedbox.expand, tá? Ou seja, uma caixa ali que expande para todo o container, e dentro dela eu vou colocar um flat button, né? Então, mesma técnica que a gente já utilizou anteriormente, tá? Esse botão aqui, ele tem um ícone dentro, icon.data é esse cara aqui, né? Deixa eu melhorar esse aqui, icons plus. Deixa eu dar o add aqui. Add, tá? Coloquei aqui, melhorei só o icons.add em vez do data aqui, né? Que daí ele vai pegar se for material ou se for do Cupertino, né? Do iOS. Ele vai chavear os ícones automaticamente aqui pra gente. Color.white e onPressed aqui, tá? O que significava esse alignment que a gente viu aqui em cima, né? Então, ó, para vocês terem a noção, né, a gente está alinhando os itens, né, um item dentro do outro aqui. Então a gente tem o nosso container aqui, que é essa imagem de fundo, e a gente tem um outro container que é o nosso botãozinho aqui, né? Aqui, deixa eu dar um Ctrl, um R aqui para ele renderizar de novo, ó, nosso botão aqui, tá bom? O que acontece? Esse alignment aqui, 0, 0, ele vai alinhar no centro aqui do container. 0, 1, ele vai alinhar na base do container, né? E 0, 15, ó, vou colocar 0, 0 aqui, só pra gente ver, tá? Tá bom? Então, ó, 0, 1, né? Ele vai alinhar na base aqui do container. Só que a gente precisa de um pouco mais aqui, né? Eu achei a posição aqui no 0.15 para alinhar ele aqui um pouco mais para baixo, tá? Então, o que esse alignment faz é alinhar o filho, né? O container filho, que foi esse container que a gente criou aqui, tá? Então tá feito aqui, deixa eu só ver. Bom, não vou... esse daqui precisa alinhar ele ao centro certinho aqui. Eu não sei porque que ele tá alinhado errado, mas deve ter alguma... O alignment tá no centro aqui. E o child tá um icon. Deixa eu ver se tem o alignment aqui. Não tem, tá? Vou ficar devendo esse pontinho aqui. Mas beleza, vamos mover porque importa aqui. Então passou o sidebox, passou o container, né? A gente volta para a raiz do nosso widget, né? Do nosso list view aqui, tá? Então fechou o container aqui, eu tenho um sidebox height 20 para dar um espaçamento entre esse item e os outros. E agora vem os nossos text inputs. O primeiro cara que eu tenho aqui é um text form field, keyboard type, type text. Eu deixei um autofocus true comentado aqui, que esse autofocus, quando a página é aberta, né, ele já coloca o foco nesse text form aqui, tá? Decoration, input decoration, né, a gente já viu isso nos tutoriais passados, vou passar rapidinho então, né? Label nome, né? Text style black 38, fica meio cinzinha. Font white para dar a espessura da fonte, né? Font size 20, tá bom? Style é o estilo do texto que vai dentro do text box, né? Então a gente colocou só um font size 20 aí, né? E ó, tá aqui o nosso nome, tá bom? Sendo digitado ali, beleza? Tem um size de box aqui, né? Para dar um espacinho ali. Podia utilizar o divider, né? Eu já mostrei um divider em alguns outros tutoriais aqui, né? O divider, tá? Mas ele cria uma linha, fica estranho, não ficou legal no design aqui não, tá? Aí eu tenho um outro text form field com input type
com input type email address, né, que é o endereço de e-mail para aparecer o teclado lá. As configurações, o resto são as mesmas, né. Tem um novo sized box aqui. E aí vem o nosso último text form field aqui. Um input type text, obscure text true, né, para ele mascarar o texto ali pra gente, né, porque é um campo de senha, né, e o resto segue o mesmo, tá? Segue a mesma configuração aqui. Então a gente tem o nome, tecladinho perfeito aqui, ó, o e-mail, né, ele aparece como um teclado diferente aí, e o password, né, ele aparece um teclado, né, do tipo text, igual do nosso e-mail, tá? Falta agora a gente fazer o cadastrar aqui e o cancelar, que são dois botões que a gente também já viu anteriormente. Então, para esse botãozinho no cadastrar aqui, né, eu vou criar um container, tá bom? Altura de 60 pixels, alinhamento center left, né? Então, tanto faz esse alinhamento aqui, a gente nem tá usando ele na verdade aqui, a gente copiei de outro fonte aqui, está nem utilizando, tá? Decoration aqui, preciso de um box decoration com linear gradiente, tá bom? Começa no topo esquerdo, termina no fundo direito, com as cores, como a gente já passou, e um border radius de 5, né? Então ele vai dar aquele efeitinho de arredondamento nos cantos do botão e vai colocar um degradê no fundo, né? Um gradiente. Depois dentro a gente tem o sizedbox.expand, né? Para pegar o tamanho do container todo, e a gente tem o nosso flat button, tá? Que seguiu os mesmos padrões que a gente criou nos tutoriais anteriores aqui, ó. Então esse ficou o nosso botão cadastrado, ó. Então a gente usa o sizedbox.expand dentro do container para não ficar clicável só onde está escrito cadastrar, né? Para ficar clicável no botão como um todo, tá? Então termina esse container aqui. Para fechar a nossa tela, então a gente tem um outro sizedbox aqui para separar, né, esse botão do próximo. E aí a gente tem um container com altura de 40 e dentro dele a gente tem um flat button, né? Cancelar, que só chama no on-press dele, só chama o navigator.pop, né, para tirar essa página da tela. Então olha que bacana que fica, né? Então a gente consegue esse efeito aqui, ó. Cancelar, cadastre-se, né? Então clicou aqui e essa ficou a nossa telinha de sign up aqui, muito bacana, hein? Já tá ficando bem legal a nossa aplicação aqui. Espero que vocês estejam gostando.